Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Que bom que está todo mundo bem. Glória a Deus. É bom ter você junto aqui com a gente. É bom ter você que está nos assistindo, ter você junto. A gente fica muito feliz em saber que a nossa igreja tem chegado a lugares que a gente nem imagina, a cidades, a estados, quem sabe até país, não sabemos. Mas é muito bom ter você juntamente conosco, é muito bom ter você mesmo online conectado com a gente, isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Semana passada eu fiz uma parte de uma pregação que falava sobre decisões e posicionamento, mas eu não vou continuar ela hoje, eu vou continuar ela semana que vem. Hoje eu quero falar sobre justificação completa. Eu acho que é importante, quem sabe você já tenha ouvido muito a gente falar sobre justificação, mas eu acho que é importante a gente sempre relembrar, a gente sempre confirmar, a gente sempre tá ali de novo, certo? Então, e quem sabe até você mesmo que tem uma dúvida, essa dúvida venha saciar, essa dúvida venha ser sanada. Sanada. Eu nunca que essa palavra eu ia pensar nessa palavra. Venha ser sanada no dia de hoje. Amém? Antes da gente começar, eu quero fazer uma oração com você. Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado por cada pessoa que está presencialmente, por quem está de forma online. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque sabemos que o teu amor, o teu cuidado está sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é um bom Pai para nós e nós confiamos em Ti. Que aquilo que nós ouvimos hoje, essa palavra, venha entrar nos nossos corações, venha gerar frutos em nós, Pai. Que essa palavra venha encontrar o nosso coração e revelar algo dentro de nós, Pai. Nós estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para revelar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Justificação completa. Justificação, eu vou falar que é um assunto um pouco, não complexo, mas é um pouco complicado pelo fato de que é algo que a gente não escuta normalmente, é algo que, vamos dizer assim, antes, outrora, a gente nunca ouvia falar sobre essa questão de justificação e como nós somos hoje justificados. E, quem sabe, muitas pessoas têm dúvidas sobre justificação. Tá? Como que acontece? O que é? É só isso? É simples? É difícil? Enfim. E muitas pessoas, quando a gente fala sobre justificação, a maioria das vezes, elas automaticamente ligam justificação àquilo que a gente faz. Certo? Pode ser que a justificação seja algo difícil de você compreender. Tá? Pode ser que você ouvir que você é justo, pode ser que leve um tempo para você. Amém, eu sou justo. E tá tudo bem. Tem gente que entende rápido, tem gente que entende devagar. A questão não é quem é rápido e quem é devagar. A questão é compreender. O que o Espírito e o que Cristo quer que nós venhamos viver é que nós vamos compreender. Não importa se vai ser hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana. O fato é que Ele quer que eu e você venhamos compreender. Amém? E, como eu estava falando, a maioria das vezes quando a gente fala sobre justificação, a palavra justificação é ligada com aquilo que a gente faz. E, de certa forma, tem um certo ladinho, mas eu vou chegar ali, qual é o lado onde a justificação tem a ver com aquilo que a gente faz. Só que quando a gente ouve justificação em igrejas, né, por aí, o que a gente escuta é: você é justo por aquilo que você faz. Se você é um bom marido, se você é um bom crente,
você é justo. Se você não mente, se você não rouba, se você, enfim, todas essas questões morais, se você não faz isso, você é justo. E essa é uma mentalidade do ser humano, do mundo, vamos colocar assim. Uma mentalidade natural. Porque eu até fui pesquisar o que significa justo. E lá no dicionário, justo ele estava relacionado a ações. Aqui tem boas ações. É algo natural, é dos olhos naturais achar que justificação tem a ver com ações. Só que a gente não vive pelo natural. A gente vive o extraordinário, o sobrenatural. A maneira como nós pensamos não é a maneira como Deus pensa. A gente sempre tem que fazer esse parâmetro. Tá, a gente sempre ouviu assim. Tá, mas o que é que Deus pensa? Se Deus é sobrenatural, Ele não vai enxergar de forma natural. Ele não vai ver como eu e você vemos. Então, sempre que a gente ouvir sobre ser justo, sempre vai estar ligado às suas ações. Como eu falei, se você rouba, mente, trai, você não é justo. Você é uma pessoa injusta. Você é uma pessoa... Agora, se você, tá com a tua Biblinha debaixo do braço, você é justo. Esse é justo maiúsculo. Em caixa alta, assim, um outdoor escrito justo. Só que isso é o que a pessoa se intitula. Mas, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vamos colocar assim, antes, outrora, quando a gente não conhecia a graça, quem se considerava justo? Ninguém se considerava justo. Porque é uma blasfêmia falar eu sou justo. Não, você não pode falar que tu é justo. Misericórdia. Entendem? A questão é, as pessoas acham que as boas ações vão levar você a ser justo. Não que você é hoje, mas vão te levar um dia, quem sabe, a ser justo. Vocês conseguem entender? Não que você é justo agora, porque as pessoas não se veem justa. Não. Mas elas acham que através das boas ações é que um dia elas vão se tornar justas. Isso é a mentalidade dessas pessoas. Isso é uma mentalidade que a igreja tradicional colocou. E está ali. Certo? Só que quando a gente lê a Bíblia, nós vemos muita diferença dessa mentalidade. Nós vemos nítido essa diferença entre a mentalidade humana, certo? Que as obras vão nos levar à justificação. Que se eu for uma boa esposa, um bom marido, um bom crente, Deus vai me aceitar. Essa é a mentalidade natural, certo? A mentalidade que Deus tem é diferente. A mentalidade de Deus é a seguinte: você não faz nada, você é justificado, pronto. Você não faz nada, você não faz nada. E aí, quem sabe na tua cabeça ficou assim, como? Pois é. E aí que eu vou te mostrar que você não faz nada. Não tem nada que você possa fazer para te justificar. Atos, capítulo 13, do versículo 38 ao 39. A gente vai ler. Atos 13, 38 e 39. Atos 13, 38 e 39. Vai dizer assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés.
O que esse versículo está falando? Basicamente ele fala que é por Jesus. Jesus é o mediante do nosso perdão. Ele é o mediante. Ele que falou assim: estão perdoados. Foi Jesus que falou. Por ele ter falado que nós estamos perdoados, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Por ele ter entregado a vida dele na cruz, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Certo? E aí, na segunda parte, ele fala sobre essa questão que nós precisamos crer em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, é que nós somos justificados. Então, o que eu e você precisamos entender sobre justificação é uma frase simples. Justificação é pela fé. É pela fé em Cristo, é só isso. O que tu faz é só crer em Jesus Cristo. Mais nada. Mais nada. Quando a gente vê a Bíblia falar sobre Abraão, por que a Bíblia fala que Abraão foi justo? Porque Abraão creu. Abraão creu na palavra de Deus, que Deus falou assim: pega a sua família e vai. Não. Abraão creu na palavra de Deus. Porque Deus falou que ele ia ser pai de multidões. Isso fez Abraão ser considerado justo pela fé dele. Abraão fez alguma coisa? Abraão fez uma oração? Deus! Abraão pagou promessa lá de joelho? Não. Abraão creu. Ele creu. Nós, eu e você, nós somos e já fomos justificados pela nossa fé. E só isso, é só a fé que nos faz ser justificados. Amém? Quando Adão pecou, Adão ele se tornou injusto por causa do pecado. Adão ele se tornou, deixa eu ver aqui a palavra, inadequado para estar diante de Deus, porque ele tinha o pecado. O pecado tornou Adão inadequado, a presença. Então ele não tinha mais aquele contato com Deus. Antes Abraão era justo. Antes de Abraão pecar, ele era justo. Porque ele não tinha pecado. Porque ele era, assim como Deus ele era também. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Deus não é. Deus é justo. Então, Adão, antes de pecar, ele era justo. Só que quando ele pecou, ele se tornou inadequado à presença de Deus. Ele se tornou... Não, agora você não tem mais essa semelhança comigo. Certo? Agora a maldade está dentro de você. Agora a impureza está dentro de você. Agora essa natureza suja, manchada, está dentro de você. Adão criou essa natureza. Certo? Vou ir devagar para vocês entenderem. A questão é que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos justos. Porque nós cremos na obra de Cristo. Olha o que está escrito em Romanos, o capítulo 3, e o versículo 21, do versículo 21 ao 26. Vai falar assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Ai, calma ali. Volta que eu li tudo errado. Eu gosto de ler certinho. Vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados
gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que está falando esse versículo, gente. Meu Deus. Tá tudo aqui, ó. Explicadinho. Nem precisa explicar. Esse versículo é muito importante que a gente venha compreender o que ele está falando. Ele está falando para mim e para você. Porque, primeiro, ele vai falar sobre essa questão que antes nós fomos destituídos. Por causa de Adão, a humanidade foi destituída. E aí, quando a gente olha esse versículo, antigamente, outrora, porque as pessoas, como é que as pessoas falavam? Porque você foi destituído da glória de Deus. Só que as pessoas colocavam no presente isso, dizendo que agora, no presente, você está longe de Deus. Você não tem parte com Deus. Não, por causa do seu pecado, você não tem parte com Deus. Só que uma coisa eu e você precisamos entender. Quando nós cremos em Jesus, Ele nos torna perdoados. Ele aniquila os nossos pecados. Lá na cruz Ele aniquilou. Sendo que agora, eu e você não temos mais o pecado. A natureza do pecado, que é estar afastado de Deus, nós não temos mais. Então nós não estamos mais destituídos da glória de Deus. Muito pelo contrário, nós estamos aqui ó, juntinho com Deus. Ligado, sendo um só Espírito. É isso que nós precisamos compreender. Nós não estamos mais afastados. Se nós estivéssemos afastados, então para que Jesus veio? Se nós estamos? Para nada? Não, Ele veio para nos reconciliar. Ele veio para nos redimir, para nos colocar aonde era o nosso lugar, da onde a gente nunca devia ter saído. Foi isso que Ele fez. Olha o verso 24, desse que a gente acabou lendo, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quem é a graça? É Cristo. É Cristo. Nós fomos justificados gratuitamente. 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 Uma coisa é eu chegar para você, comprar um carro, e eu falar assim, é seu. Amém, que eu vou ter muito dinheiro para dar um carro para alguém. É a mesma coisa, eu vou chegar, você fala assim, mas eu não tenho que fazer nada. Não, é seu, use. É seu. Quando você ganha um presente a alguém, agora você vai lá pagar o presente do outro que tu ganhou? Claro que não, isso não tem lógica. Tu ganhou o presente, tu vai usar. E por que a gente quer pagar o presente que Cristo nos deu? Não tem lógica também. É porque a gente não está vendo? É porque não é palpável? Aí a gente não acredita? Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Toda vez que eu e você, nós aceitamos a Cristo, quando você aceitou a Cristo, a redenção que há em Cristo Jesus foi dada a você. Você já é redimido. Ele te deu essa redenção. Porque a redenção está nele. E ele nos deu. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Responda para si mesmo. Tanto você que está aqui, você que está em casa. Me responda. Não precisa falar alto, não. Minha pergunta não é só uma, na verdade são 3 até. A primeira. Você acha que por você mesmo, você conseguiria se tornar justo?
diante de Deus, no teu pensamento, seja sincero com você. Você acha que você conseguiria se tornar justo diante de Deus? Ok. Segunda pergunta. Você acha que é melhor que Jesus? Você acha que você é superior a Jesus? É mais poderoso? Eu oro 300, todo dia, 5 horas, eu tenho mais poder que Jesus. Terceira pergunta, que é a conclusão. Então, por que achamos que as nossas obras podem nos justificar? Por que você acha que as suas obras podem te justificar? Tua obra não te justifica. Você pode fazer o que tu quiser, mas olha, vou tirar. Pode fazer o que tu quiser para se justificar. Não vai. Tu sozinho? Pode orar, pode fazer o jejum de 20 anos. Não vai. Tu não vai. Pode ler a Bíblia 300 vezes. Ter a teologia tal ali. Fazer umas 5 ou 6 teologias. Ser pós-graduado, ter bacharel em teologia, pode ter o que quiser. Tu não vai. A gente não consegue se justificar pela gente. Não tem obra nenhuma que eu e você vá fazer, vai nos tornar justos diante de Deus. Por quê? Por que não, Sara? Porque tu é um ser humano, tu é carnal. Se a gente não nascer de novo e reconhecer que Cristo faz todas as coisas, me desculpa, tu não vai. Porque tudo aquilo que tu for fazer vai ser um esforço, tu vai estar jogando o esforço fora. Tu vai estar jogando o esforço fora. Sabe por que tudo a gente consegue através de Cristo? Porque Ele era perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Perfeito, Ele não tinha nada. Por isso que a gente recebe tudo dele. Tudo dele, a gente recebe tudo dele. Porque Ele foi perfeito. Agora, eu e você, não, vou ser eu pregado. Não vai dar certo. Você só vai morrer. Porque você não é Deus. Ele era Deus e homem. Por isso que tudo é mediante a Cristo. Obra nenhuma te justifica. Obra nenhuma te salva. Nenhuma. Pode estar 20, 30, 40 anos dentro da igreja. Se você não reconhecer que é por Cristo, não vai. Não vai mesmo. Tudo veio de Cristo. E aqui é uma coisa que eu e você temos que colocar no nosso coração. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do universo, de tudo aquilo que a gente conhece, Ele é o centro. Imagina a tua cabeça aí, o sistema solar. Ou aquelas galáxias. Se você já viu na internet, sabe? Aquela galáxia assim, toda estreladinha, bonita, linda. Imagina bem o ponto no meio ali. E aquele ponto no meio domina tudo. Esse é Jesus. O ponto no meio é Jesus. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é acima, Ele tem o poder sobre tudo. Então todas as coisas vêm dEle. Só que agora eu vou dar um nó então, se você não está entendendo. Eu vou dar um nó na tua cabeça. Obras agora importam ou não? Obras importam ou não? Pense muito bem nessa resposta. Obras importam. Obras importam. Só que não como um caminho, como uma consequência. De que adianta eu viver a fé, mas eu não ter obras? A fé sem obras é morta. Obras importam. Nós fomos criados para fazer boas obras.
mas como uma consequência. Esse que é o grande problema. As pessoas usam obras como caminho. O caminho é Cristo, não é obra. Jesus não fala assim, faça boas obras e vocês vão conhecer a Deus. Não, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier a mim, vai conhecer o Pai. As obras, elas importam, mas como fruto. Ela é um fruto. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós temos um novo estilo de vida. E isso resulta em nós as obras de amor. Graça vem de amor, porque Deus é amor. Então Ele vai colocar obras que fluem de amor em nós também. Só que o que muitas pessoas fazem não é obras de amor, é obras de destruição mesmo. Não é levar amor, a pessoa leva destruição. E fala que é de Deus. Deus, não sei, o Deus virado. Então, se nós somos uma nova criatura, se nós temos Cristo na nossa vida, nós não vamos querer, nós não vamos levar destruição para ninguém. Nós não vamos instigar a destruição na vida de uma pessoa. Nós vamos levar a paz, a alegria, o amor. É isso que a gente vai levar. Porque a Bíblia mesmo fala os frutos do Espírito. O fruto é de quem? É teu ou é do Espírito? É do Espírito. São os frutos do Espírito. Ele coloca em nós. Ele habita em nós, então Ele começa a colocar esses frutos do Espírito. O amor, a paz e tal. Só que é Ele que coloca tudo isso. Justiça é pegar o homem e transformar ele novamente no plano original do Pai. É recolocar onde ele deveria nunca ter saído. E nós fomos justificados. Hoje eu e você somos a justiça de Deus. Nós fomos recolocados no plano original. Aquilo que Adão perdeu, através de Cristo, que é um novo Adão, eu e você temos. A gente só não está ainda no Éden. Só não está no Éden ainda. Mas tudo aquilo a gente tem. Sabe quando Adão tinha aquele poder criativo? Que ele falava assim, eu quero isso aqui. E aquilo nascia. Aquilo crescia, brotava. Ele tinha o poder criativo, porque ele colocou o nome de todos os animais. O cara tinha que ter muita criatividade. Meu Deus! Esse poder criativo está em mim e em você. Não que a gente vai dar nome para os animais. Isso já foi dado. Mas a gente tem poder para criar coisas. A nossa boca, quando a gente declara a palavra de Cristo, quando a gente confessa a nossa fé, a gente tem poder de criar coisas, de transformar situações. É isso que eu e você temos hoje. Porque a gente fez alguma coisa? Não. Porque a gente creu em Cristo. Só por isso. E aí, quem sabe você vai me fazer essa pergunta, mas é tão simples. Só isso. É só isso. É só isso. Você só crê. Você só crê. Só que você não crê assim, porque tem dois tipos de... Você crê, né? Tem os dois tipos. Você crê 100% ou você crê aquele... Aí você crê assim, não, eu creio 100%. Não, eu creio que Jesus é o centro. Ele fez tudo. Esse é o jeito certo. Agora tem aquela pessoa que crê assim. Eu creio que Jesus é. Jesus faz. Eu creio eu sei que Jesus... Eu sei da graça. Eu conheço Jesus. Mas eu preciso orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que pagar promessa, sei lá. Promessa é mais da outra lá do que...
Vocês sabem, né? Tem a diferença. Só que não pagam promessa de joelho, mas pagam de outro jeito. Alguém tem que colocar a mão na minha cabeça para a coisa funcionar. Não é assim, gente. Não é assim. Não é dessa maneira que nós temos que crer. Nós temos que crer 100% em Jesus. Eu creio 100% que Jesus faz todas as coisas. E é só Ele. Não tem outro. Porque se eu começar a crer que eu tenho uma parcela também, aí já não dá mais certo, não. Porque você está se colocando acima dele. Você está falando, não, Jesus fez, mas eu tenho que fazer. Eu vou conseguir fazer isso aqui. Em outras palavras, você está falando assim, Jesus eu sou melhor que ele. Entende? Vocês conseguem entender? Calma aí. É o tablet. Nós não cremos de nós. Não é a nossa fé. Mas é a fé que Ele coloca em nós. Nem a fé não vem de nós. A fé vem dele. Vem de ouvir a palavra de Cristo. Você quer crer da maneira certa? Ouça a palavra de Cristo. Agora, quer crer da maneira errada? Escute qualquer um aí. Escute qualquer um. Tem gente que crê em destruição. Ah, vai tudo ser destruído agora. Porque está vindo, né? Vamos passar um perrengue. Vamos sofrer. A gente não é filho de Deus. Deus não cuida da gente. Não. Deus cuida até aquele momento. Depois, a gente só vai sofrer. Tem gente que crê em tanta bobeira. Tem gente que acredita em as estrelas lá. Como é que é o nome? Signos. Meu Deus, a maior bobeira que tem é essa. Como é que uma estrela, como é que sei lá o que lá, eu não entendo como é que é isso daí, mas como é que pode um negócio lá te dizer como é que o teu dia vai ser? Ah, meu Deus. Aí tem gente que crê. Isso é uma crença, a pessoa está acreditando naquilo. Tem gente que deposita o seu dia naquilo ali. Você falar assim, não levanta da cama e só fica na cama, a pessoa, então tá bom, vou ficar só na cama. Não vai trabalhar, não vai comer, não vai fazer nada. É uma fé cega. Só que a fé, quando a gente crê em Cristo, não é uma fé cega. Ele abre os nossos olhos. Ele abre a nossa mente. Ele faz nós pensar. Por isso que eu acho incrível a graça. Eu vou falar para vocês, eu acho incrível a graça, porque ela te faz pensar. Ela te faz pensar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós aqui que a gente prega aqui, o que mais a gente quer fazer é fazer vocês pensar. Que vocês saiam daqui e aquilo fica aqui, ó. Eu escutei isso aqui. Pensa e fica pensando. Quanto mais a gente pensa naquilo ali, mais a gente vai começar a absorver aquilo ali. Por isso que a gente, de vez em quando, solta umas frases assim, para você ficar assim, oh. Esse é o objetivo, fazer você pensar. Porque a religião não te deixa pensar. Alguém pensa por você. Você só fica com a boca fechada. Você não questiona, você não entende nada. Se alguém fala assim, vamos todo mundo fazer isso aqui. Aí você fala assim, mas será? Se tu fala assim, será? Tu tá lascado. Porque tu está afrontando a Deus. Meu Deus. Nem sabe nada. Entende? A gente quer que você pense. A graça, ela nos faz pensar. A graça, ela nos faz pensar naquilo que Ele pode fazer. A graça nos faz pensar. Raciocinar. Abrir a nossa mente. E não é uma fé cega. Nós precisamos realmente
Meu coração. Calma, gente. Nós precisamos realmente ver Cristo como centro. Ver que é dele que todas as coisas procedem. Ver que tudo que nós precisamos está somente em Cristo. A gente não depende de mais nada. A gente não depende do dinheiro, não depende de governo, não depende disso, daquilo, daquele outro, não depende do marido, não depende da esposa, não depende de filho, não depende de mais nada. Depende dele. E ele provê todas as coisas para nós. Sabe, quando a gente fala da graça, a gente não está querendo jogar Jesus como escanteio. Que nada, a gente quer trazer ele no meio. A gente quer falar assim, não é ele, você não faz, tudo é ele. É isso que é a mensagem da graça. É evidenciar ele. É evidenciar o poder dele, a glória dele, a manifestação dele. Isso que é a graça. Esse que é o evangelho da graça. E aí, como é triste ver que tem poucas igrejas que fazem isso. O resto está evidenciando o quê? O pecado, o diabo, o irmão A, o irmão B, o pastor. Não evidencia quem tem que evidenciar, que é Cristo. Evidencia tudo, a doutrina. Estava esquecendo do mais importante. É a doutrina antes de Jesus. Se está na doutrina, a gente faz. Se não está na doutrina, não. Não quero nem saber. Tem que ser aquilo que está na doutrina. As pessoas que viviam na lei, elas viviam com base naquilo que elas tinham que fazer. Naquilo que elas faziam, elas viviam naquilo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que... O dia inteiro, era o dia inteiro, o dia inteiro. Pensa, tu tinha que saber 613 mandamentos de cor, não é 10. Os fariseus de hoje em dia são mais modernos, é só 10. Os 603 não são. Ou é só aqueles que eles mais gostam, assim. Não, você vai cumprir, cumpre tudo. Tudo, tudo, do zero. Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até os 613. Não é pela metade. Não tem metade. Com Deus é sim, sim ou não, não. Eles viviam com base naquilo que eles tinham que fazer. Só que tudo que eles faziam não justificava eles. Não justificava. O que perdoava eles temporariamente? O sangue. O sangue do cordeiro que era colocado sobre o propiciatório. Era isso que justificava. Aquilo que eles faziam não era para nada. Sabe o que servia aquilo? Para mostrar para eles que eles não conseguiam fazer sozinho. A lei era para mostrar assim, ó, você não consegue, meu filho. Era só isso que a lei mostrava. Respondi a pergunta, se alguém tem essa dúvida, por que foi dada a lei? Estou te falando, a lei foi dada para mostrar que você não consegue fazer as coisas sozinho. Que você precisava de um mediador, de um salvador, que é Jesus Cristo. É só isso que a lei mostra. Porque a lei não perdoava eles. Porque eles não iam conseguir nunca. Nunca eles iam conseguir 613 por dia. Meu Deus. Nada do que eu e você fizer vai restaurar o plano original. Nada. Gálatas, o capítulo 2 e o versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é justificado mediante a lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Pode passar. Assim, nós também cremos que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Jesus, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gente, tem mais alguma coisa para falar em relação a isso? Não tem.
Não tem como. Lei é prática. Se você entender, lei é obras, é coisa prática. Então você tinha que fazer. Se a lei era obras, e pelas obras, se pela prática da lei ninguém era justificado, então por obras ninguém é justificado. Nós somos justificados, nós fomos pela fé em Cristo. É pela fé, gente. É pela fé. Tem igrejas que ensinam que Jesus é só um adendo. Tem outras que Jesus é nada. É nada. Nada. Jesus é nada. Eles são os maioral. É isso que a gente escuta. Tem igreja que ensina, mas eu não tenho que fazer algo. A graça real sim. Deixa eu reformular, eu falei errado. A graça é real sim, mas eu tenho que fazer alguma coisa. A graça existe sim, mas nem tanto. Não tanto assim. Eu tenho a minha parcela. Isso é uma mentira. É uma mentira que o diabo quer que tu acredite. É uma mentira do diabo mesmo. A gente não escuta que ele é o pai da mentira? Essa é uma grande mentira. E tem gente que vive nessa mentira. Jesus nunca falou para aquelas pessoas que seguiam ele que eles tinham que seguir regras. Sabe o que Jesus falou? Mateus capítulo 7, 24 ao 25. Então, não vai ali, então olha aqui mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25, fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vinte e cinco. Vamos esperar um pouco. Então vai aqui mesmo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Nós temos duas maneiras de interpretar esse versículo. A primeira é o que muitas vezes eu já interpretei, é nesse sentido de quando a gente constrói a nossa casa, pode vir dificuldade, pode vir problema. Quando a gente constrói a nossa casa em Cristo, ela está alicerçada, pode vir o que vier, a gente não vai se abalar, porque a gente crê nele. Tem essa maneira. E aí tem a segunda maneira, que é pode vir qualquer ensinamentozinho que alguém fala, que você vai estar alicerçado na rocha, na palavra dele. E você não vai dar ouvidos para aquilo ali. A gente precisa alicerçar. E quando fala em praticar, ouvir e praticar, é ouvir e crer. Não adianta só ouvir aquilo ali. Nós temos que crer naquilo ali. Crer. O que nos mantém de pé é a palavra de Cristo. Ele é o nosso alimento. Ele é o alimento para o nosso espírito. Quando nós ouvimos a palavra dele, a nossa vida é transformada. A nossa vida é completamente mudada. Quando nós meditamos dia e noite, todos os dias na palavra dele, a nossa vida é transformada. Porque é a palavra dele que nos transforma. É a palavra dele que nos garante essa vitória. Não viva por seus esforços. Não viva. Não queira viver pelo aquilo que você faz ou por aquilo que você consegue fazer. Não. Não viva achando que você tem parcela ainda para ser amado, aceito. Você já é aceito. Você já é amado. Você já é. Vou dar um exemplo.
Quem é mãe aqui? Quem é mãe e pai? Quando seu filho nasceu, você já não amava ele? Ele fez alguma coisa? Ele falou assim, olha, aqui ó, aqui ó, vou te dar tal coisa. Você vai me amar agora. Não, você só amou. Você só amou. É a mesma coisa, gente. É muito maior ainda. É muito maior. Você não fez nada. Nós não fizemos nada. Nós não temos um pedacinho de parcela nisso. E Ele nos justificou, nos salvou, nos aceitou, nos amou. Tudo isso. De graça, de graça. É teu. Aqui, teu. Tome para si e viva isso que eu tenho para você. É isso que Ele fala para mim e para você. Aquilo que Cristo fez não foi uma obra incompleta. A obra dele na cruz não foi incompleta, mas foi eternamente. Foi completa para sempre. Uma vez que ele veio já bastou. Não precisa vir mais vezes. Eu e você não precisamos sacrificar nada. Tiago, capítulo 2, e o versículo 23. Vai falar assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e por isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Porque Abraão creu em Deus. Não porque Abraão fez isso, aquilo, aquele outro. Vocês conseguem pensar que naquele tempo não existia a Bíblia? Não tinha Bíblia como a gente tem hoje. Como é que Abraão era? Ele não tinha Bíblia para colocar debaixo do sovaco. Não tinha igreja que Abraão ia todo final de semana. Ele não cantava. Ele não pregava. Ele não era diácono, diaconisa. Ele só creu em Deus. Ele só teve fé na palavra de Deus, naquilo que Deus falou para ele. Nós precisamos crer na palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas. E se Cristo falou, se a palavra que é a Bíblia, essa palavra diz para mim e para você que nós fomos considerados justos porque nós cremos, então tome para si isso. Eu sou justo porque a palavra de Deus, a palavra me fala. Então eu sou. Sabe, tem gente que fala assim, mas Jesus não falou, mas Jesus é a palavra. Tudo que está aqui, Ele é a palavra, do início ao fim. Do início ao fim. Se a gente vê o próximo verso de Tiago 2, 23, se a gente vê um pouco mais para frente, ele vai falar: a fé sem obras está morta. E aí, como eu disse antes, as obras, elas são uma consequência. Elas são um fruto do Espírito. Se você quiser chegar em casa e ler Gálatas 5:22, você vai ler sobre isso. Quais são os frutos do Espírito? Lê lá. Isso é algo que é Ele que coloca em mim e você. Porque nem isso eu e você vamos conseguir. Tu consegue falar para você mesmo, não ame mais. Chegue na frente do espelho e fala assim, olha, você tem que amar mais, meu filho. É muito explosivo. Vai dar 5 minutos. Alguém vai chegar para você e falar, sai daqui. Porque tu não consegue. De você não tem como. Agora, quando Ele está em nós, aí Ele coloca isso. Isso flui. Flui esse amor, esse carinho. Não vai ser assim. Nada é no estalar de dedo. Dia após dia, aquilo vai crescendo dentro. Algo que já estava, vai se ativando. É a mesma coisa você querer, sabe, você aumentar o volume do seu celular,
Eu ia falar do rádio, mas ninguém usa rádio hoje em dia. Ou da sua TV. É gradativo, aquilo vai indo até chegar ao máximo. É assim com a gente também. A bondade, o amor, a compaixão vai crescendo dentro de nós. Quanto mais nós ouvimos a mensagem de Cristo, Ele vai colocando isso dentro de nós. O Espírito, Ele produz bons frutos em nós. Quando vivemos somente uma religião e doutrinas humanas, nós sempre vamos ouvir que nós temos que produzir os frutos. Mas é você que tem que produzir o fruto. Não, tu tem que fazer. Como? Aí você pergunta, mas como é que eu vou ser calmo? Aí a pessoa fala, tô nem aí. Se vire, seja. Não tô me importando como é que você vai ser. Eu só quero que você seja. Só que com Cristo não é assim. É Ele que produz isso em nós. Ele produz e isso vai crescendo. Até aquilo começar a sair de fato. Você começar a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais bondosa. Ou a gente que vive em uma nova natureza tem que ter aquela natureza velha. Aquelas obras daquela natureza velha. Ser um grosso, um cavalo, uma cavala. Alguém fala assim, Deus abençoe você. Não quero saber. Não, Ele vai produzir a compaixão dentro de nós. Nós fomos criados para ter boas obras, mas não para ser o caminho. O caminho é Cristo. Tudo provém dEle. Não somos nós que nos guiamos, é Ele que nos guia. Não é nós que nos salvamos, mas é Cristo que nos salvou. Não é nós. Você não se justifica, é Ele que te tornou justo. Você não perdoa teus pecados, é Ele que perdoa teus pecados. É tudo Ele, é tudo Ele. Nós éramos insuficientes, mas hoje, como filhos de Deus, nós temos a liberdade de chegar diante de Deus com confiança, por causa da obra de Cristo. Nós podemos chegar diante de Deus com confiança. E falar assim, Pai, eu estou aqui. Não precisa, será que se eu falar, Deus me abençoa? Eu acho que Ele não vai me ouvir. Eu acho que Ele não vai querer me abençoar. Isso é uma pessoa confiante? Claro que não. Uma pessoa com medo, uma medrosa ali. Só que hoje a gente chega com confiança. Pai, eu sei que você pode fazer todas as coisas. Pai, eu entrego isso nas tuas mãos e eu sei que você vai fazer isso aqui para mim. Eu confio nele, eu dependo dele. O teu filho, se é pequeno, se ele chegar para você e falar, pai, faz isso aqui para mim, e ele não consegue fazer, você vai falar assim, se vira. Não, você vai fazer. Ele depende de você. É a mesma coisa, nós dependemos de Deus. Ele é o nosso pai. Por que a gente fica, eu não vou pedir para Deus fazer isso aqui para mim. Ele não vai querer. Não, nós chegamos com confiança. Nós falamos, pai, eu sei que você pode todas as coisas. E eu estou colocando isso aqui nas tuas mãos. Sem Cristo, nada pode ser feito. Nós precisamos de Cristo. Tudo que eu e você precisamos está em Cristo. Ele é a graça. Se você acha que a graça é insuficiente, você acha que Cristo é insuficiente. Se você acha, a graça é mais ou menos, você está falando, Cristo é mais ou menos. Não, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é tudo. Não tem como eu e você fazer uma coisa e, não. Tudo. A gente ter no final boas obras, a gente vai falar assim, é porque eu sou bonzão? Que nada, tu sabe que não vem de ti. Você vai falar assim, não, foi Ele colocou isso em mim.
Alguém vai chegar e falar, nossa, como você é querido, como você é querida. Você vai falar assim, ai, eu sou querida. Não, automaticamente você fala assim, ele está em mim e ele colocou esse fruto em mim. Só que você e eu não somos justos por nós mesmos. Ele é o centro, ele é tudo. Ele é tudo. Se você sair daqui hoje entendendo que ele é tudo, tá ótimo. Tá ótimo. O foco que eu queria colocar é isso. Hoje é isso. Ele é tudo. Ele é tudo. Nós temos que somente reconhecer. Ele é tudo. Tudo provém dele. Eu necessito dele. Eu quero ter um futuro abençoado. Eu quero ter uma vida abençoada. Eu preciso dele. Eu quero ter uma família abençoada. Eu preciso dele. Tudo depende dele. Não deixe que conversas de um e de outro, não deixe que um venha, ai, mas na minha igreja é assim, porque a gente aprendeu assim. Fala assim, e daí? Aprendeu você, eu aprendi de outro jeito. Eu aprendi assim, eu creio assim, essa é a minha fé. Eu creio que Cristo é tudo. E eu vou continuar afirmado nisso. Eu plantei o meu pé sobre essa rocha. E eu não vou sair daqui. Nós cremos em Cristo. E eu espero que você saia crendo que Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, muito obrigado. Obrigado porque nós sabemos que nós somos justos hoje. Diante aos teus olhos, nós somos justos. Não por algo que nós fazemos, mas por aquilo que você nos fez. Pela obra que Cristo lá naquela cruz fez e realizou, Pai. Nós confiamos e nós cremos que a obra de Cristo foi suficiente para todas as coisas. Não há nada que eu ou que ninguém possa fazer que venha nos tornar justos. Somente Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Obrigado porque hoje nós somos filhos. Obrigado porque hoje nós somos amados por você. Obrigado porque hoje nós estamos novamente naquele plano original. Nós vivemos o teu descanso, nós vivemos a graça, nós vivemos o amor, a plenitude. Nós vivemos uma vida abundante. Obrigado, Senhor. Que essa palavra de hoje venha a ser revelada nos nossos corações, Pai. E quem sabe as pessoas que assistir durante a semana, ou daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu não faço ideia. Ou daqui a um mês, que essas pessoas vão ser reveladas da sua palavra, Pai. É nisso que nós cremos e nós confiamos em Ti. Amém e amém. Deus abençoe.